Enorme prazer estar contigo no programa Destinos com Valor Simbólico. Comigo, Ricardo Massó. Se você me conhece, não me conhece, eu sou Ricardo Massó, CEO e fundador da IMG. IMG hoje já com mais de 110 destinos em mais de 7 países e mais de 100 mil entregas de propriedade de semanas de férias para proprietários das férias. E hoje, no episódio número 100 do Destinos com Valor Simbólico, vamos falar sobre ser proprietário das férias versus outras formas de hospedar. Então, isso que a gente vai falar aqui. E o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso ao maior e mais detalhado comparativo entre as formas mais comuns, mais vantajosas, mais conhecidas e mais escondidas no Brasil, para brasileiros terem como referência e escolher a melhor forma para fazer férias, para viajar, para ter melhor benefício, maior qualidade, maior custo-benefício, maior vantagem. Da forma mais impressionante possível, inclusive em algumas soluções que a gente vai mostrar, talvez de forma perpétua. Tá bom? Isso que a gente vai ver aqui hoje no Destinos com Valor Simbólico de número 100. E para você ter uma ideia, começando aqui, vamos iniciar isso definindo um pouco o que é propriedades de férias em relação a benefícios que tem. Para a gente comparar com outras formas de viajar, vamos deixar isso pontualizado. Então, proprietário das férias inclui múltiplos destinos no Brasil e no mundo. Sistemas de propriedades de férias costumam ser mecanismos de hospedagem onde você pode tirar suas férias e viajar em múltiplos destinos, não apenas em um destino. Normalmente você tem acesso, como proprietário das férias, a uma rede, a um banco de intercâmbio de semanas de férias, a um mecanismo que te oferece uma solução de hospedagem, não apenas em um destino, sino múltiplos destinos, no Brasil e no mundo. Algumas das soluções chegam a passar os milhares de destinos no Brasil e no mundo. Tá bom? Normalmente, como padrão, sistemas de propriedade de férias oferecem uma solução de hospedagem considerada alto padrão de qualidade. Veja que eu não estou falando em estrelas, e o motivo que eu não falo em estrelas é até porque alguns lugares, alguns destinos turísticos, alguns deles inclusive no Brasil, por algum motivo ou outro, o que acontece é que tem um tipo de edificação, de construção, que não se encaixaria em categoria de estrelas, porque em alguns lugares do Brasil não tem uma edificação de hospedagem que tem as características para fazer uma avaliação das estrelas. Para definir estrelas, se usam critérios como saída de emergência, proteção de incêndios, tamanho de alguns acessos, algumas coisas, algumas questões técnico-legais. E em alguns lugares não é possível fazer isso no Brasil, não é assim que funciona, mas, deixando um pouquinho de lado as estrelas, alto padrão de qualidade nas hospedagens tende a fazer parte dos sistemas de propriedades de férias. Propriedades que podem ser vitalícias ou perpétuas. O que isso significa? Quem é proprietário das férias pode chegar a adquirir produtos de propriedade de férias que durem a vida toda ou, inclusive, que ultrapassem a vida da pessoa e que possam ser herdados para filhos, netos e assim por diante. É um bem que pode oferecer um direito sucessório para próximas gerações. Então, tem um poder de oferecer um benefício patrimonial, inclusive diferente do que seria quando você compra suas férias de outra forma. Então, normalmente, o proprietário das férias tem esse benefício. O proprietário das férias, normalmente, adquire um certo número de semanas por ano durante um tempo, seja vitalício, perpétuo ou determinado, mas é um número de semanas de férias por ano. Uma semana de férias por ano, 2 semanas de férias por ano, coisa desse tipo. Normalmente, quando você adquire um sistema de propriedades de férias, tem uma empresa vinculada a essa propriedade que faz a gestão da utilização das semanas. Isso significa organizar reservas, organiza que esteja cuidada, que esteja limpa, que esteja dentro dos padrões de qualidade identificados, neste caso como padrão de qualidade de alto padrão, que controla tudo isso. Tem uma empresa que é responsável e comprometida para que suas férias sejam um sucesso de forma perpetuamente, não apenas em uma viagem isolada que você vai fazer, sino que essa empresa tende a ter que fazer que você continue feliz, porque para te manter bem como cliente usando sua propriedade de férias. Tá bom? Inclusive, você tem o poder de mudar essa empresa, se você é proprietário das férias, em algum momento não está feliz com a empresa, você tem o poder, por meio de uma assembleia de proprietários, de solicitar que seja trocada a empresa administradora, propondo outra ou outras, em algumas ocasiões. Então, você tem o poder mesmo
através desse direito de uso dessas semanas, sendo proprietário das férias. Isso também te deixa como capaz de criar uma influência nos planos de crescimento do sistema de propriedade de férias. Então, crescimento no sentido de em que lugares temos que ter mais disponibilidade, ou melhores acomodações, ou mais acomodações, que tipo de acomodações, inclusive nos destinos. Em que lugar do mundo? Vamos expandir. Por exemplo, a IMG está num processo, não comparando, mas um exemplo, nós estamos em processo de expansão na América do Sul. Né? E nesse processo de expansão da América do Sul, seguimos recomendação dos nossos proprietários. Então, o proprietário tem influência nos e na direção que a empresa está crescendo. Por exemplo, outra coisa que está influenciando muito nos proprietários é unidades que cabem pelo menos 3, 4 pessoas, às vezes 5, às vezes 6, unidades que cabem bastantes pessoas. Isso tem sido do agrado e demanda das famílias que são proprietárias das férias, como para te colocar um exemplo. Isso acaba fazendo que você possa ter meio que uma personificação das férias, né? Tendo uma pessoa que está preocupada com que o produto final de proprietário das férias esteja cada vez mais encaixado com o que você quer. Então, isso cada vez... Você sempre tem uma pessoa que está preocupada com isso, você sempre tem uma empresa que tem um compromisso de longo prazo quando é proprietário das férias, e você tem o poder ainda de personalizar cada vez mais isso. Então, para nós, tudo isso é personalização das férias, é um pouco tudo isso. Você tem também, além disso, se é proprietário das férias, não tem limites de uso por época do ano. Então, você pode usar na alta, média, baixa, do jeito que você quiser, com o número de pessoas que você quiser, com total vantagem e flexibilidade. Então, tudo isso é possível que você faça, sem limitação por temporada, por número de pessoas. Se cabem 6 pessoas na unidade, você viaja com 6. Se cabem 4, viaja com 4. Se cabem 8, você viaja com 8. E você não tem um custo a mais, né? E também não tem limitação, só pode usar baixa, só pode usar média. Normalmente, no nosso caso, os sistemas de propriedade de férias permitem utilizar sem limites de pessoas e época do ano, o que se torna muito vantajoso. Isso aqui é principais benefícios que você tem como proprietário das férias. E agora vamos passar a comparar isso tudo. Primeiro, vamos comparar isso com a Hurby. Não sei se você conhece a Hurby, mas a Hurby é um novo nome para hotel urbano antigo, né? H Hotel e Urbi Urbano, né? Esse é o novo nome do hotel urbano. Não sei se você lembra dessa história do hotel urbano, mas a Hurby é basicamente isso. O que a Hurby oferece? A Hurby oferece vantagens em destinos e datas específicos. Tem algumas datas, isso normalmente a Hurby oferece a longo prazo. Por exemplo, se você fizer uma reserva para daqui a 3 anos, você tem um preço muito bom. Mas se você quiser um lugar e uma data específica, às vezes você não tem tanto benefício, né? Então, o benefício não é fixo. O benefício depende da data e destino do que vai aparecer aí na sua frente. A antecedência é o segredo para garantir sua vantagem. Isso é mais parecido com propriedade das férias. Ser proprietário das férias, você tem vantagem em todos os destinos e todas as datas sempre. No Hurby, não. Tem que ser vantagem apenas em destinos e em datas que são específicos. Se fugir disso, você pode acabar pagando mais caro que os meios tradicionais. Já a antecedência é o segredo para garantir uma vantagem, porque, na verdade, para garantir a vantagem no Hurby, para garantir a vantagem como proprietário, a antecedência é bom, porque garante data e lugar da sua escolha com mais facilidade. Tá? Já no Hurby você não tem nenhuma influência nos destinos que vai sair, em como que vai a empresa crescer, evoluir, que tipos de propriedades serão adicionadas, ou que tipos de promoção terá para você. Você não tem esse poder de influência. E você não tem um acordo de longo prazo. Eles, de repente, pensam em você como que querem te vender mais que uma viagem, mas se te vender uma viagem já está feliz, já fez sua parte, né? Não está com uma grande preocupação de longo prazo. É uma preocupação de te vender uma viagem agora, não de te cuidar e te mimar para sempre. Tem todos os tipos de qualidade, na Hurby você viaja com um nível de qualidade mais baixo, médio e alto padrão, e tem que ter essa atenção de que às vezes pode parecer algo muito barato, mas pode ser que não tenha qualidade que você espera. Tem um exemplo para isso? O exemplo que eu tenho para isso, em uma ocasião, um cliente nosso fez uma viagem com a Hurby porque disse que estava mais vantajoso para ele, sem perceber que ele foi colocado num lugar tão distante do centro turístico, na cidade onde ele foi, que gastou como R$100 por dia de Uber,
R$120 por dia de Uber para fazer as coisas normais. Assim, tem que ter cuidado, porque tem todo tipo de qualidade, isso impacta todo tipo de localização. Isso pode ter algumas consequências não positivas para suas férias. Você paga uma hospedagem muito bacana, muito vantagem na hospedagem, mas gasta R$120 por dia de Uber, a vantagem se perdeu um pouquinho. Então, essa é um pouco as características que tem a Hurby. Se não tem vantagem em todos os destinos e todas as datas, apenas em alguns, né? Se não tem uma garantia de ter o lugar e data que você quer, nem com antecedência, porque você vai garantir vantagem, mas não vai garantir sucesso na data e destino. Você não tem influência, você não tem longo prazo, e você pode encontrar todos os tipos de qualidade, localizações e padrão. Tá bom? Beleza, então esse aqui era comparando ser proprietário das férias com Hurby. Vamos comparar ser proprietário das férias agora com título. Normalmente os títulos têm múltiplos destinos e datas, de fato. Às vezes tanto ou até mais do que ser proprietário das férias em número total de destinos. Tem limitações por temporada, isso tem. Tem limitações por número de pessoas, tem também limitações por número de pessoas, no sentido que você vai, cada hospedagem com um certo número, né? É sempre travado. Você pode usar tantas diárias para 2 pessoas, tantas diárias para 3. Normalmente até para número menor de pessoas, título. Limitações por uso e temporada, então você pode usar X diárias em baixa e X diárias em alta por ano. Você aluga férias para sempre, né? Então você está pagando esse ano, e ano que vem você paga, e outro ano você paga, sempre está pagando. E para você ter uma ideia, qual o comparativo aqui nas características com o proprietário? Então, o proprietário tem muitos destinos, mas talvez o título tem mais destinos que ser proprietário. Em número de destinos, tem mais destinos disponíveis. Tem mais limitações por temporada o título, então isso não é legal. Tem mais limitação por número de pessoas e mais limitação por temporada. E ainda mais, você nunca para de pagar. Quando você é proprietário das férias, você adquire uma hora, para de pagar e continua se hospedando, apenas mantendo a sua propriedade em dia. Cuidado. Aqui você continua pagando para o resto da sua vida. Essa é a grande diferença entre título e propriedade das férias. E ser proprietário das férias. Vamos comparar agora proprietário das férias com Booking. Já conhece Booking? Booking é um dos maiores portais de reservas pela internet do mundo. No Booking você tem um maior número de opções, um número imenso de opções. Você tem valores mais altos do que em outros métodos, outras formas de hospedagem. E o motivo que tem valores mais altos é porque eles não estão preocupados com a tarifa que você põe. Quem está preocupado é o dono, o gestor do hotel, da pousada, do meio de hospedagem, que coloca o preço lá e tenta colocar o máximo preço vendível, não o melhor preço que eu vou ajudar o cliente. Vai ter o máximo preço que ele está vendendo no que ele quer vender. Tem mais pessoas, mais custos sem comprometimento de longo prazo, mais pessoas e mais custo, né? De alguma forma você tem mais pessoas e mais custo sempre, né? Então, se hospeda 3 pessoas, paga mais do que se hospeda 2, se hospeda 4, paga mais. Não é fixado isso, assim como para ser proprietário das férias é fixado. Não importa se você vai 2, 4 ou 6, você paga o mesmo valor. Porque você paga por unidade, por semana, e que você paga diária por pessoa, isso acaba tendo um impacto importante. Sem comprometimento de longo prazo, como você está vendo aqui na tela, o Booking quer te vender umas diárias e depois Deus dirá, né? E você é locatário das férias para sempre. Você sempre que viaja vai ter que pagar hospedagem, não é proprietário de nada e o dia não para de pagar. Você continua pagando e pagando, pagando e pagando e pagando. E na medida que o valor das hospedagens cresce, você paga mais e mais e mais, você acompanha a inflação, assim como com título você também acompanha a inflação. Tá bom? E agora vamos ver, proprietário das férias versus reservas em hotel. Tarifa balcão, chegar no hotel e reservar. Destino único, no hotel é apenas um destino normalmente, né? Então, dessa forma que você vai para um hotel, você pode ter um não comprometimento a longo prazo, se é um lugar que você vai voltar, que é perto da sua, onde você mora, ou um lugar que por algum motivo você vai frequentar, pode ser que você tenha um comprometimento mais de longo prazo. Mas se é um destino muito de uma viagem e não voltar mais, ou talvez só daqui a 5 anos voltar, pode ser que tenha uma relação mais distante. O formato de reservar no hotel, hoje em dia, é o que costuma ser mais oneroso. Porque as pessoas que reservam no hotel são as pessoas que acabam deixando muito para a última hora, muito desorganizado. As pessoas pagam mais caro. Quem paga mais caro? Quem não se organiza, né? Então as pessoas acabam pagando, mas você acaba pagando a tarifa balcão
E tarifa balcão em um hotel é a tarifa mais cara e menos vantajosa que você pode encontrar. Então, basicamente, o comparativo aqui, se você tem um destino, comparado com proprietários das férias que você tem centenas, às vezes milhares de destinos, você pode ter um comprometimento de longo prazo, normalmente não. Você tem, normalmente, um formato que não tem vantagem financeira, você paga mais quanto mais pessoas se hospedam, você paga a tarifa balcão, que é a tarifa balcão é menos vantajosa. Se chegar num hotel, a tarifa balcão é mais cara. O que tem ali por trás da recepção, aquela tarifa mais cara que você pode encontrar quando você vai se hospedar de forma particular, chegando no hotel e fazendo só reserva. Vamos lá. Proprietário das férias versus cotas, multipropriedades ou esses outros sistemas que estão distribuídos, divulgados no Brasil. Normalmente, em algumas ocasiões, pode ser destino único ou, às vezes, pode ser intercâmbio. Então, normalmente, cotas ou multipropriedade tem vários destinos para que se possa fazer férias, mas às vezes tem apenas um destino. E tem algumas coisas como clube de benefícios, onde você paga umas reservas com desconto, coisas do tipo assim. Sistemas de cotas e multipropriedade tem um condomínio e pode ser considerado uma relação, às vezes, de longo e às vezes de curto prazo. Por quê? Porque você tem uma relação de curto prazo com a empresa que te vendeu tua multipropriedade, tua cota, te entregou, assinou a escritura, essa empresa saiu do jogo. Mas você tem uma relação de longo prazo no condomínio. Então, tem duas preocupações aqui. O administrador de condomínio, ou do pool hoteleiro, da gestão de hospedagem, e outra empresa que te vendeu. Então, tem uma dupla situação. O que é um fato é que a empresa que te vende, ela sai do negócio em pouco tempo. Quando termina de concluir o empreendimento, tende a sair, salvo em algumas ocasiões, que alguma subsidiária da empreendedora, da construtora, da incorporadora, acaba ficando no empreendimento para ajudar na gestão do condomínio, como sócio ou coparticipador da comunidade. É um sistema que é muito mais imobiliário do que o sistema de propriedades das férias. Aqui tem uma propriedade imobiliariamente muito contundente, no sentido que com todas as burocracias, ônus e bônus que isso significa, e não estou dizendo nem que é bom, nem que é ruim, mas é outra burocracia diferente. Opinião pessoal, e para mim grande importante diferença é que o proprietário das férias não enfrenta burocracias, assembleias, documentação, ITIB, IPTU, não enfrenta algumas burocracias meio chatas que de alguma forma o multiproprietário ou cotista enfrenta, e nada é melhor ou pior, são duas formas de enxergar isso diferentes. Histórico de investimento e retorno, esta parte talvez menos positiva para mim das cotas da multipropriedade. Por conceito, os sistemas de proprietários de férias são comercializados como sistemas de férias. Algumas ocasiões, em algumas empresas, usam o sistema de cotas ou multipropriedade como sistema de promessa de retorno sobre o investimento numa fração, um pedaço, uma multipropriedade ou uma cota de um imóvel. E quando faz isso, quando promete isso, você está passando do mundo das férias e para o mundo dos investimentos. Este não é meu mundo, eu estou no mundo das férias, tá bom? Nesta ocasião aqui com você, estou falando de férias. Então eu não vou entrar nisso, mas eu vou te contar uma história. Conheço vários sistemas na Europa que venderam ou pensaram em vender, prometendo retorno com sistemas de propriedade de férias, de multipropriedade ou de cotas. E eles fizeram isso com alguns tipos de programas, como, por exemplo, compra e alugue, ou compra, espera uns anos e vende tendo retorno, ou compra e deixe para administrar e tenha retorno com isso. Nenhum desses sistemas, em empresas muito fortes e muito grandes no mundo, que eu vim fazer isso no exterior, nenhuma deu certo, zero. Zero deu certo. Então, tá bom? Minha opinião é, o mundo dos investimentos é um mundo, o mundo das férias é outro, eu estou no mundo das propriedades de férias, não estou no mundo dos investimentos, eu entendo isso como sistema de propriedades de férias. No Brasil tem um histórico de alguma forma ser apresentado cotas ou multipropriedade como produto de investimento, nunca vai funcionar, nem no Brasil nem no mundo. Então esse é um ponto muito divergente. E revisando um pouco aqui as grandes diferenças, é que normalmente esse proprietário das férias tem múltiplos destinos, às vezes cota e multipropriedade não tem múltiplos destinos, tem um comprometimento misto entre longo e curto prazo na multipropriedade e na cota, porque
De repente a construtora sai, mas o condomínio fica a longo prazo, então tem uma mistura aí de sentimentos, você vai ter que lidar com duas instituições diferentes. É um sistema burocrático imobiliário, né, com IPTU, ITBI, transmissões, impostos, escritura, tem uma tramitação que pode ser assembleias e tal, tem umas obrigações que você tem como proprietário que pode não combinar com suas férias, pode não ser o que você busca para suas férias, e isso é diferente de ser proprietário das férias, e também como proprietário das férias você está falando de férias, e em algumas ocasiões multipropriedade de contas você está falando de investimentos, são duas pegadas muito diferentes. E aqui o comparativo de ser proprietário das férias com contas e multipropriedade. Seguimos. Proprietário das férias versus intercambiadoras, né? Normalmente tem empresas de intercâmbio que estão vinculadas à empresa de proprietário das férias. Isso é como essas empresas de intercâmbio podem ser um upgrade para muitos sistemas de propriedade de férias, dando mais valor. Por exemplo, empresas como Interval, e Interval tem seus benefícios e custos de intercâmbio e tal, mas oferece grandes benefícios, como, por exemplo, 3.200 destinos, 80 países, maiores redes do mundo. Hoje tem Disney, Marriott, Sheraton, Westgate, grandes marcas espetaculares do planeta à sua disposição, por custos, valores muito irrisórios, muito simbólicos, valores de intercâmbio de uma semana que no Booking vale R$15.000, Interval faz um intercâmbio de menos de $200, de repente, só 200 e poucos dólares, de uma forma muito vantajosa. Então vale muito a pena. Estou falando de Interval porque IMG, empresa que sou CEO e fundador, está afiliada a Interval. Nossos empreendimentos são utilizados por membros de Interval de outros empreendimentos em outros lugares, e nossos proprietários de férias podem usar também os destinos de Interval, e para nós é um upgrade importante do nosso produto. Tem uma empresa que é vermelha, que tem uma empresa com logo vermelha, que tem 3 siglas, né, que são 3 letras, não vou dizer quais letras, mas é uma empresa com logo vermelho, uma empresa que eu já tive algum tipo de acordo no passado, e que nós não temos relação há mais que 7 a 8 anos já, faz muitos anos que nós estamos com Interval, mas é uma empresa de intercâmbio que também tem seus benefícios, seus custos de intercâmbio, com seus destinos. Para mim, e no mundo, a visão é mais ou menos assim. Essa empresa vermelha, da logomarca vermelha com 3 letras, tem mais destinos e Interval tem melhores destinos. Isso aqui, Interval é considerada qualidade, e a empresa da logomarca vermelha com 3 siglas é considerada mais quantidade. No final é 3.200 ou 4.500 destinos. Você não vai usar todos na vida. Então, por algum motivo, quero abrir essa cofre com esse assunto agora, nessa caixa desse assunto agora, mas a IMG prefere estar vinculada a Interval, nesse sentido de intercâmbios de férias. E agora vamos comparar como é proprietário das férias no geral versus proprietário das férias com a IMG. A IMG tem hoje múltiplos destinos no Brasil e no mundo, 111 em 7 países. Esta semana entrando mais 4 destinos, vamos chegar a 115 essa semana. Alto padrão de qualidade, então temos destinos que vai até 5 estrelas, altíssimo padrão de qualidade. Em alguns dos destinos, deixa de falar alto padrão, tem alguns lugares que é 5 estrelas, tem outros lugares que não tem estrelas, tem muito 4 estrelas também, né? Muito empreendimento de qualidade. Propriedade vitalícia e o perpétuo, então nós fazemos uma aquisição completa, total, a pessoa que adquire uma propriedade que funciona com um critério de renovação que pode virar perpétuo para filhos, netos e bisnetos, assim por diante. Essa forma que a gente entende que nosso produto de propriedade de férias é mais vantajoso para as famílias que viajam conosco. O maior benefício, vantagem é que nossos destinos todos você vai poder usar, e nós temos contabilizado isso na ponta do lápis, e nós estamos sempre com uma vantagem entre 50% e até 80%, 90%, inclusive em alguns lugares, abaixo do banco. Você vai encontrar no Booking. Então, você vai ter uma vantagem para o resto da vida, ficar se hospedando em todos esses destinos, sempre 50% e 80% abaixo do valor do mercado, uma vantagem fixada, uma vantagem que está garantida, né? Inclusive documentalmente por contrato. Tá bem? Tem a possibilidade, inclusive, de fazer upgrade, como proprietário das férias, com a IMG, para 3.200 destinos em mais de 80 países. E, bom, esse é o comparativo. Quero te lembrar que a gente passou por um comparativo onde viu como é ser proprietário das férias, depois como é ser proprietário das férias versus como é viajar e se hospedar com Furby, né? Depois a gente viu o proprietário das férias versus título, depois a gente viu o proprietário das férias versus usar Booking, a gente viu o proprietário das férias versus usar reservas em hotéis, tarifa balcão.
A gente viu como é ser proprietário das férias versus sistemas de cotas ou multipropriedade, talvez vocês já ouviram falar. A gente viu como é ser proprietário das férias e como são as intercambiadoras e como é ser proprietário das férias versus detalhes de como é ser proprietário das férias com IMG. E se você quer saber mais sobre isso, eu posso te ajudar. Aqui embaixo na descrição tem o Instagram. No Instagram você pede para falar com uma pessoa do nosso time, para que a gente possa te explicar um pouco mais profundamente alguns detalhes e dúvidas que você possa ter sobre como é e quais benefícios tem ser proprietário das suas férias. Esta foi a sessão de número 100 do Destinos com Valor Simbólico da IMG, que termina por aqui. Vejo você na sessão de número 121, no programa 121, ou no programa 101, você me desculpa, do Destinos com Valor Simbólico da IMG, que acontece na próxima quinta-feira, às 19 horas, próxima quinta-feira, 16 de março, às 19 horas, pontual e rigorosamente. Forte abraço.